Olá, boa tarde. Está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o candidato Robério Paulino, que disputa o governo do estado pelo PSOL. Ele vai conversar conosco sobre propostas e também falar sobre a política partidária, o desempenho nos debates, as pesquisas eleitorais e demais temas ligados à eleição para governo e para Senado no estado do Rio Grande do Norte e também no nosso país. Eu quero lembrar a você que está nos acompanhando, perdeu uma parte da entrevista, basta você mandar, basta você acessar o nosso site, o nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncarvalho.com. Eu quero mandar um abraço especial aqui a sempre nosso telespectador, vez ou outra ele nos concede entrevista, ao prefeito de Parnamirim, Maurício Marques, que hoje entrega ao Rio Grande do Norte e à cidade de Parnamirim um belíssimo teatro, né? Um teatro municipal lá em Parnamirim, que estará sendo inaugurado hoje, agora a partir das 19 horas, né? Sem dúvida é algo importantíssimo para a cultura do nosso estado do Rio Grande do Norte. Então as nossas felicitações ao povo de Parnamirim pela conquista desse teatro tão importante para a cultura não só da cidade de Parnamirim, mas para a cultura do estado do Rio Grande do Norte. Hoje será inaugurado daqui a pouquinho com o show, dentre outros artistas, da cantora potiguar Roberta Sá. Estaremos lá daqui a pouquinho. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com o candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte pelo PSOL, Robério Paulino. Até já. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecocil. Tudo para ver sua família feliz. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecocil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecocil, você conhece e confia. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o candidato Robério Paulino, que disputa o governo do estado pelo PSOL. Candidato, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Robson. Boa noite, especialmente aos telespectadores, e obrigado mais uma vez pelo convite. Candidato, você, assim como os demais candidatos ao governo e Senado, estiveram conosco no comecinho da campanha, no nosso Boa Tarde Cidadão na Band Natal. E agora está conosco nessa retinha final, faltando poucos dias para as eleições. Eu peço uma avaliação, uma reflexão sua a respeito do que observou, do que presenciou durante todo esse período que circulou o estado do Rio Grande do Norte nesse momento de campanha. Robson, telespectador, eu destacaria 2 coisas do que eu vi nessas andanças. Para mim foram vários meses, não foram só 3 meses, porque teve todo um processo de prévias internas dentro do PSOL também. Eu morei, como vocês sabem, eu sou de família potiguar, mas morei muito tempo em São Paulo, voltei há 5 anos, e para mim foi uma imersão imensa no estado. Eu visitei talvez uns 15 hospitais regionais, visitei muitas escolas, visitei açudes, né, e vi uma situação de caos. A primeira coisa que eu quero destacar é uma situação de caos no Rio Grande do Norte. Situações que me chocaram, como por exemplo, eu vi uma senhora com uma criança
em colapso, chegar no hospital de Açu, regional de Açu, não havia um médico para atender. Essa criança foi embarcada com a mãe às pressas para o hospital Tarcísio Maia, em Mossoró, né? E esse simples fato me marcou muito, porque eu acho que é o que eu vi na maior parte dos hospitais regionais, né? Uma destruição da saúde pública, um descaso imenso do poder público para com as pessoas, para com a população. A mesma coisa nas escolas, visitei muitas escolas sem bebedouro, sem ventilador nas salas de aula, visitei os açudes, aí nós estamos vendo aí então isso não é uma questão de governo, é uma questão da natureza, mas eu acho que a falta de planejamento também, de prever isso, essas contingências, né? Gargalheiras com 7% de água apenas, o Itãs com menos de 10%, muitas cidades até o final do ano ameaçadas de não ter água para beber, uma seca, processo de desertificação caminhando muito rápido no estado. Então eu vi uma situação de revolta da população, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu quero destacar é exatamente isso, o fato de que uma grande parte da população nossa está desiludida, está muito revoltada, né, com as promessas nunca cumpridas pelos políticos. Na eleição eles aparecem, prometem mil coisas, né, e depois desaparecem, vão embora, dão as costas à população, e a população às vezes não quer votar em ninguém, nenhum político, nem no professor Robério, ninguém, porque a desilusão com a política é muito grande, né? Mas ao mesmo tempo um sentimento de revolta, que a gente espera, digamos, por dizer para as pessoas que não desistam. A democracia, a mudança de um país ou de um estado não se resume às eleições, né? Essas eleições é apenas um momento, né? É apenas um momento do processo de transformação do Estado, de um país, do mundo. Eu acho que as coisas estão avançando. No ano passado, milhões de jovens e pessoas foram às ruas do país. Eu acho que vão voltar. Nós vamos ver muitas manifestações nos próximos anos no Brasil. Agora, nas eleições não pode também estar revoltado, estar desiludido e votar errado, porque muitas vezes o que acontece, Robson, telespectador, é que a população reclama, chega na eleição, vota nos mesmos políticos de sempre. Por uma conveniência, vota por amizade porque o sem compromisso, né? E sem ter a consciência de que aquele voto vai ter uma consequência ruim para a sua vida. E daqui a pouco ele vai mais uma vez estar reclamando como se não tivesse uma parte de responsabilidade com tudo isso. É responsabilidade por votar errado. Porque não adianta reclamar e votar porque o vereador aí na sua cidade pediu, porque o prefeito disse, porque ele fez um favor. Esses favores que ele dão agora, a troca por uma cesta básica ou aquela promessa, esses políticos vão lhe tomar depois em dobro, subtraindo esses recursos da escola pública, do hospital. Então, nós temos uma proposta séria. Não estamos aqui fazendo promessa à população. Se nós chegarmos ao governo, esperamos chegar. Nós estamos crescendo muito, as notícias que nos chegam, estamos crescendo muito rapidamente em Natal. Chegam notícias que nós já estamos com quase 15% das intenções de voto em Natal. Isso é muito bom, que vai nos dar aí em torno já de 7%, 8% no estado. Nesse momento, achamos que nós vamos crescer. Mas eu quero dizer que é importante que as pessoas pensem, olhem não só as propostas, essas promessas, mas olhem a história dos candidatos. E dizer que se nós chegarmos ao governo, nós não estamos aqui fazendo promessas para não cumprir, nós vamos fazer um governo coletivo. O que nós faríamos? Primeira coisa, nós faríamos grandes congressos na área da saúde, da educação, da segurança, com professores, trabalhadores da saúde, policiais civis, militares, especialistas em segurança, para fazer planos de governo, um plano para a educação, um plano estadual de saúde, um plano estadual de segurança, reunindo o que tivesse de melhor na inteligência do Estado e nas forças sociais do Estado. Candidato Robério Paulino, você por formação economista e tem doutorado nessa área de economia. E aí, pensando um pouco no desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Norte, qual é a reflexão que você faz a respeito do que poderia ser feito para que a gente tenha condição, diante do potencial que nós temos, de avançarmos no Rio Grande do Norte? Robson, eu diria que essa elite nossa, elite política e econômica, inclusive empresarial, é muito tacanha, muito medíocre. Eu lamento. Bem, porque é uma elite sem visão. Por exemplo, eu conversava um dia aqui com você, tem sentido esse Estado importar macarrão, barrinha de cereal, fralda de bebê? Isso é coisa muito fácil de fabricar. Por que não montamos indústrias aqui para fabricar tudo isso? A lógica do empresariado e dos governos do Estado é
atrair empresas de fora. Eu estudei muita história de países como o Japão, Coreia do Sul. Esses países se desenvolveram construindo suas próprias empresas e não apenas atraindo empresas de fora, especialmente a Coreia do Sul. Nós podemos montar nossas próprias empresas. Eu vou lhe dar outro exemplo. Por que nós não industrializamos aqui as peças das usinas eólicas? Nós vamos ter o maior parque de usinas eólicas do país. Mas você vê nas estradas, eu viajei muito, todas essas peças estão vindo do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, de São Paulo. Por que não fabricamos aqui? Isso aqui é um parafuso. Nós vamos montar indústrias para fabricar aqui. O futuro da energia eólica não é em terra, o futuro vai ser offshore, que é no mar. A China está fazendo isso, a Noruega, eu tenho visto. Nós vamos ter milhares de usinas eólicas no mar no futuro, que é mais barato, ambientalmente mais limpo, né? E então, por que não nos antecipamos, atraindo indústrias, ou montando nossa indústria para fabricar aqui? Nós podemos também montar, e estamos propondo montar, usar uma energia barata que temos, que é a energia solar, que parece um castigo, mas na verdade é energia de graça. A Califórnia, nos Estados Unidos, já está montando várias usinas solares. Nós vamos atrair empresas, vamos fabricar aqui os painéis solares. Já existe tecnologia na UFRJ, em parceria com a UFRN, nós poderíamos fazer essas placas aqui, painéis fotovoltaicos, e montar grandes usinas solares no estado. Isso geraria milhares de empregos. Ao mesmo tempo, como eu lhe falei, montar núcleos industriais, centros industriais, empresas que comecem a crescer, empresas nossas, né? Não necessariamente empresas de fora. Há muita coisa a fazer, turbinar o turismo, né? Eu morei em São Paulo muitos anos, eu nunca vi uma campanha do Rio Grande do Norte divulgando o turismo do Rio Grande do Norte, mas via do Ceará, via de Pernambuco, de outros estados. Nunca vi uma campanha nossa. Nós vamos fazer uma campanha para vender o estado em todo o país e no mundo, para turbinar o turismo, para ganhar, atrair, e fazer aqui turismo de eventos, interiorizar o turismo. Há muita coisa na economia que se pode fazer. Não pode ser que esse estado continue produzindo melão, sal, camarão, e a gente importa essa câmera, importa o chip do seu celular, importa o computador, importa o notebook, porque não conseguimos produzir nada no Brasil nem no estado. Nós vamos produzir aqui tecnologia, nós vamos industrializar, nós vamos estimular, buscar inteligência nas universidades para industrializar pesadamente esse estado. Isso é possível, existem exemplos internacionais que eu estudei, isso é possível, e nós vamos fazer isso. Candidato Roberto Paulino, se eleito governador do Rio Grande do Norte, qual seria a sua primeira atitude sentado na cadeira de governante? Eu vou chamar os movimentos sociais, as universidades, para elaborar planos para diversas áreas. Vai ser isso. Antes mesmo de tomar posse, nós marcaríamos um grande congresso de educadores, com 2 ou 3 mil delegados, um segundo congresso de trabalhadores da saúde, outro congresso de trabalhadores, já para o começo do governo, com 2, 3 mil delegados, para elaborar planos de longo prazo na educação, na saúde, na segurança, na área do turismo, na mobilidade urbana. Nós vamos chamar as pessoas para fazer um governo coletivo, seria a primeira medida. Mas se eu tivesse que escolher uma coisa que nós iríamos fazer, Robson, eu diria que é acabar com essa vergonha do analfabetismo. Para mim seria a primeira coisa a acabar nesse estado. Eu me sinto envergonhado de ser de família potiguar, tá certo? De ter passado minha infância aqui, isso aqui é minha terra, e ver que 18%, um em cada 5 potiguares ainda não teve o direito de aprender a ler e escrever como você teve. Isso é uma vergonha. Nós estamos no século XXI, época do Facebook, do WhatsApp, e teve quase 20% de pessoas no nosso estado. Isso nos envergonha. Isso nos coloca na rabeira, na lanterninha do país e do mundo. Isso tem que acabar. Então, nós daremos um choque de qualidade na educação, a primeira coisa, elevando o salário dos professores. Nós temos um dos piores salários dos professores do país, um dos piores IDEBs, 2,7 é o nosso IDEB no ensino médio. Tem um choque de qualidade na educação, recuperar as escolas, elevar os salários, aumentar o investimento em educação e acabar com o analfabetismo. Candidato Roberto Paulino, qual é o maior problema do Rio Grande do Norte, de acordo com a sua avaliação, e uma atitude imediata que você tomaria para resolver? Eu acho que a questão, como eu falei, eu como fora professor, a educação que você defendeu. A questão da saúde é uma questão desesperadora para a população. Você imagina, já citei, Robson, aqui a situação desse caso que eu vi em Açu, no hospital regional, mas isso é generalizado. Eu tenho um irmão que é médico dentro do Alfredo Gurgel e me conta essa situação. Eu lhe dar um fato. Um dia desse ele chegou conversando comigo, chorando, porque um garoto de 16 anos, acidentado, e dizia: doutor, não me deixe morrer, não me deixe morrer. E ele não pôde salvar o garoto e chegou em casa chorando, meu irmão, né? Eu entrei naquele Valfredo algumas vezes, naquela enfermaria que tem atrás. Eu vi pessoas cirurgiadas, não foi em macas, eu vi pessoas cirurgiadas em colchonetes no chão.
Isso é a situação do Valfredo. 210 pessoas morrem por mês dentro do Valfredo Gurgel. 7 em média por dia. Os médicos têm que decidir quem vive e quem morre. Mas isso é o final da linha, porque o problema é lá embaixo, que eles destruíram os hospitais regionais. O Rio Grande do Norte tem muitos hospitais regionais, tem mais talvez do que o estado de São Paulo, mas estão destruídos. Então temos que reequipar os hospitais regionais imediatamente. Prioridade total, para uma das prioridades, a saúde. Recuperar os hospitais como puder. O médico não é mágico, que com o estetoscópio vai resolver o problema. Ele precisa de um raio-x, ele precisa de um laboratório para fazer um exame de sangue. Tem um laboratório básico de análise clínica para saber o que fazer. Para ele tomar, digamos, o procedimento, ele precisa fazer o diagnóstico. Mas o médico sem condições de fazer o diagnóstico, o que é que ele faz? Ele está no escuro. Ele embarca, digamos, é ambulancioterapia, embarca o doente na ambulância e manda para o Valfredo, para o Tarcísio Gurgel e Mossoró. Então, isso é uma coisa. E a terceira coisa é a questão da segurança, né? As pessoas aí estão desesperadas. Então, eu tenho alunos meus aqui, sou professor da UFRN, as minhas alunas que mais reclamam que o período do dia mais desesperador para elas é aquele período das que vão não tem carro, sai daqui, às vezes vão para a Zona Norte ou a Zona Oeste, aquele pedaço entre descer do ponto de ônibus e andar 100, 150 metros até chegar em casa é um terror. Entende? As pessoas estão assustadas, desesperadas. O Rio Grande do Norte é o estado que mais cresceu o índice de homicídios para cada 100 mil habitantes, você sabe disso, nos últimos 10, 12 anos. Então, nós temos que tratar isso com um tratamento de choque, melhorando o policiamento, evidente, reequipando as delegacias, chamando os concursados da Polícia Militar, iluminando melhor as ruas, talvez colocando câmeras, há uma polêmica sobre isso, mas em pontos centrais, né? Ai, meu Deus. Em pontos centrais. Então, a gente vai ter que fazer isso e, ao mesmo tempo, e a raiz do problema, porque não se resolve a questão da segurança somente com mais policiamento. Nós achamos que há que investir pesadamente na questão social, porque a grande fábrica de violência no país é a desigualdade social, digamos, essa imensa distância entre o rico e o pobre, a falta de oportunidades para a nossa juventude. Estamos conversando com o candidato Robério Paulino, do PSOL, que disputa o governo do estado. Nesta semana, estamos entrevistando todos os candidatos. Você perdeu uma parte da entrevista? Pode acessar nosso site www.robsoncarvalho.com e acompanhar. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho retomaremos essa entrevista, conversando agora sobre a política partidária, as eleições, as coligações e como é que ele tem avaliado essas eleições, não só para o governo, mas também para o Senado e Presidência da República. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecocil. Tudo para ver sua família feliz. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecocil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecocil, você conhece e confia. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje conversando com Robério Paulino, que disputa o governo pelo PSOL. Candidato, falando um pouquinho mais agora a respeito do processo eleitoral, eu peço uma avaliação sua em relação às demais candidaturas, como é que tem observado o posicionamento de cada um, o seu próprio posicionamento, que reflexão você faz em relação a essa disputa do governo? Olha, Robson,
o que a gente tem que dizer é que, lamentavelmente, digamos, a gente vê uma grande tentativa, né, das velhas famílias, o que a gente chama de oligarquias, no nosso estado, se manterem no poder, né, especialmente esse grande acordão que se feito aí, os Alves, os Maia, que sempre tiveram revezando no poder, agora todos juntos. Eu não chamo isso, além de acordão, eu chamo isso de uma grande negociata, na verdade, para entender o que está por trás disso, são grandes negócios. Só para falar, lá no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, né, por que os Maia estão aí? Porque vão ser os fornecedores de combustíveis. O Felipe Maia vai ser o fornecedor de combustível no aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Então, existem grandes acordos econômicos aí por trás desse. Não, o que é isso? As elites do nosso estado, né, entendem, digamos, o governo como uma forma de turbinar seus negócios, não de governar para a população. Na prática é isso, lamentavelmente é isso. De se dar bem, a política é vista como uma forma de se dar bem por alguns, outros, digamos, de utilizar o Estado para enriquecer, para facilitar seus negócios. O Rio Norte, para eles, é apenas uma praça de negócios. Para nós, não, né? Então, esses velhos políticos aí, tanto o senhor Henrique quanto o senhor Robson, eu lamento, são parte dessa velha política e eu espero que a população acorde em tempo, né, e veja que não são opção, não vão mudar nada. Eu acredito que tanto o senhor Henrique Alves quanto o senhor Robson Faria ganhar essas eleições, muito pouco vai mudar. Eu disse num dos debates da televisão recente que o senhor Henrique Alves teve 44 anos para mudar e não mudou. Ele está pedindo mais 4, na verdade ele quer 48, né? Brincadeira, porque depois de 44 anos, vir aqui insultar o povo do Rio Norte, dizer que é mudança, isso é uma piada. Tá certo? É uma piada. Você chegou a dizer, candidato Roberto Paulino, que gostaria como foi a história do copo, se o copo d'água fosse... Um pouquinho, digamos, de óleo de peroba para ele, né? Porque brincadeira, vim dizer que a mudança, com tudo que a população rejeita, que a população sabe da história deles, eles estão no governo, os Alves estão no governo aí há décadas, a família dele está há 60 anos governando esse estado, se revezando com os Maia, e vim dizer agora que a mudança, isso é brincadeira. Ele foi parte do governo Rosalba, com várias secretarias, como o senhor Robson também foi vice da senhora Rosalba, não renunciou, não pediu. Então, eles vêm agora dizer que um é mudança, o outro é resistência. Resistência a quê? Nunca resistiram a nada, sempre foram parte dessa mesma velha política do Estado. Então, não tem novidade aí. Nós, sim, estamos apresentando um programa novo. Eu digo para vocês que se nós chegarmos ao governo, nós inovaríamos completamente na forma de gestão desse Estado e colocando centralmente, digamos, a qualificação técnica, digamos, à frente do governo, a força dos movimentos sociais, chamaríamos as universidades para governar junto conosco, a imprensa, nós íamos fazer, digamos, destravar completamente, abrir milhares de canais de participação social, porque, como eu falei para você, a democracia não pode se resumir apenas às eleições. A democracia tem que ser a democracia no dia a dia e o que falta nesse país é a participação social, o povo ser chamado a participar no dia a dia. Candidato Roberto Paulino, a sua avaliação em relação à disputa para o Senado da República no Rio Grande do Norte? Eu acho que está aí, digamos, as pesquisas estão dando aí 2 candidatas na frente, mas eu acho que nós temos um candidato melhor, o professor Laís, que é o nosso candidato, né? Com um programa muito mais coerente, apesar de aparecer nessas pesquisas, né, pagas, encomendadas por grupos, né, através de veículos de comunicação com um índice mais baixo, então eu acho que é a melhor opção, porque apresenta um programa mais coerente, que é o programa do PSOL. E para a presidência da República, que reflexão você faz e como é que está participando dessa disputa o seu partido, o PSOL? Nosso partido participa com a companheira Luciana Genro, né, que eu acho também que é a melhor opção nessas eleições, sem dúvida, por sua experiência, pela sua coerência. A população não quer o retrocesso, digamos, aos tempos do PSDB, os tempos mais duros de neoliberalismo, de privatização, de corte das conquistas sociais no país, foram feitos durante as 2 gestões do presidente Fernando Henrique Cardoso, que privatizou empresas, entregava a preço ridículo, né? Ao mesmo tempo que cortou muitas conquistas sociais, nessa onda de neoliberalismo, como se chama, onde para eles o Estado não serve para nada, o Estado é apenas um problema nessa visão neoliberal. Nós achamos o contrário, que o Estado é parte da solução. Num país pobre como o Brasil, que é onde a população não pode pagar convênio médico, 2/3 da população, por mais barato que fosse um convênio médico, não pode pagar. Por mais barato que fosse seja uma escola particular, 2/3 da população brasileira não pode pagar escola particular. Então, essa população depende de escola pública, depende de saúde pública e quem tem que fornecer isso é o Estado. Deteriorar a capacidade do Estado é comprometer o futuro do país. É isso que eles fizeram. Qual é a opinião nacionalmente do seu partido, o PSOL, da própria candidata Luciana Genro, em relação ao programa Bolsa Família? Nós achamos, eu
da minha opinião, não conheço exatamente a opinião da Luciana Genro, né? Mas eu sou favorável, que eu acho que ela é insuficiente, tá certo? Se dependesse de mim, nós o que vocês, enquanto partido, se houvesse eleição na presidência da República, mudariam no programa Bolsa Família? Eu ampliaria o valor das bolsas, com certeza. Eu acho que é muito baixo esse valor e, ao mesmo tempo, digamos, colocaria, juntamente com o programa educacional, faria, digamos, o programa Bolsa Família colado numa melhoria significativa da educação pública, especialmente nos primeiros anos, né? Porque a sorte de uma criança, eu sou educador e professor, a gente sabe disso, se determina nos 7 ou 8 primeiros anos da idade. É ali que se determina o futuro de uma criança. O governo está investindo no ProUni, investindo no nível superior, mas para tentar consertar um problema que já foi estragado lá embaixo. A educação pública, lamentavelmente, ela está de péssima qualidade no Brasil, a educação dos primeiros anos, 8 anos iniciais, e está entregue às prefeituras, que não têm condição de dar uma boa educação para os alunos, e não adianta tentar consertar um problema lá em cima, com o ProUni, o nível superior, quando a coisa já está estragada lá embaixo. Então, nós teríamos que cuidar melhor da criançada, nas séries, especialmente nas séries iniciais. Então, teria que aumentar, digamos, o valor dessas bolsas, eu ampliaria o programa Bolsa Família. O que é uma pena é que ele é um programa que atende muita gente, mas é uma bagatela. O Bolsa Família é feito com 25 bilhões de reais, Robson. Os bancos do Brasil, só de juros da dívida pública, ficam com 600 bilhões por ano do orçamento geral da União. Se você pegar uma pizza, o gráfico de uma pizza, 42% do orçamento geral da União hoje fica com a dívida pública, enquanto, digamos, o Bolsa Família fica com 0,5% do PIB, 20 bilhões contra 600 bilhões da dívida pública. Então, é um programa que atende muita gente, mas ele ainda é muito limitado. Candidato Roberto Paulino, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a sua participação no Boa Tarde, Cidadão, e que você seja sempre bem-vindo. Eu deixo um momento final para as suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Eu quero dizer à população que não acredite nessas pesquisas que são pagas por grupos interessados nessa eleição. Nós estamos crescendo muito rápido, podemos chegar ao segundo turno, acreditem. Eu acho que as urnas vão dar uma surpresa, especialmente aqui em Natal. A nossa votação vai ser assim muito alta, é o que nós temos sentido. Não acredite, converse com seus amigos, seus colegas para confirmar o que eu estou dizendo e dizer à população que não adianta reclamar e depois votar nos mesmos políticos de sempre. Entende? Há que confiar no novo, dar uma chance ao novo. É possível uma virada, uma ruptura com essa velha política no Estado, recuperar todos os serviços públicos, a educação, a segurança, a saúde, mas para isso é necessário um governo diferente. Não pode ser que a gente continue votando nessas mesmas velhas famílias, as velhas oligarquias de sempre. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, candidato Roberto Paulino. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde, Cidadão. Um grande abraço e até amanhã com a última entrevista da série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos ao governo do Estado. Amanhã será a vez da candidata Simone Dutra, do PSTU. Grande abraço e até amanhã.